Abertura. Ícones de ativação típicos de celular na tela. No centro, em cores vivas, se liga. Se liga que está no ar mais um programa da TV Justiça que conecta você jovem com os seus direitos e mostra quem está fazendo a diferença. Na edição de hoje, o destaque é para uma geração de jovens conectados com a realidade virtual, ligados no metaverso. Sequência de imagens. Homens e mulheres usam óculos de realidade virtual. Mulher acessa metaverso pelo celular. Com óculos, cientista acessa a cadeia de DNA e pesquisa em laboratório. Outras pessoas interagem com o mundo mostrado pelos óculos. Homem tem o planeta Terra na palma da mão. Jovem interage com o planeta em 3D. Menina joga pelo computador. Animação de entrada para outra dimensão. Caminhar por um planeta distante, investigando a superfície do terreno, analisar a composição das partículas capturadas. Parece cena de filme de ficção, certo? Mas por que esse não pode ser também um ambiente para uma aula de astrobiologia? A realidade virtual imersiva 3D já desembarcou nas salas de aula e tem conquistado cada vez mais adeptos entre educadores e estimulado muitos profissionais a desenvolver jogos que facilitam a aprendizagem. E foi pensando nisso que um jovem estudante resolveu não perder tempo. Henrique Issa elaborou um jogo para ajudar os colegas de sala de aula e, de quebra, conquistou muitos prêmios. Se liga na bio dele. Fotos de Henrique em rede social. Henrique Issa tem 18 anos, é de Belo Horizonte, mas agora tá voando alto e longe. E de uns anos pra cá, viu a vida mudar mesmo. Olha ele em Minnesota, nos Estados Unidos. Henrique garantiu uma vaga na Universidade Americana no curso de Engenharia da Computação. Tudo graças ao prêmio internacional que recebeu numa feira considerada a Copa do Mundo da Ciência. Ele ficou em terceiro lugar com um projeto de realidade virtual que desenvolveu ainda no ensino médio para ajudar nas aulas de biologia. Henrique curte também todo tipo de cultura. Teatro, então, olha ele com o elenco da peça que participou. Mas ele é mesmo um apaixonado por programação. Com um projeto de metaverso, o Henrique participou de 10 feiras científicas nacionais e internacionais e ganhou mais de 20 prêmios. E espera contribuir com a educação do Brasil para que outros estudantes tenham a mesma oportunidade que ele. Foto de Henrique com brasileiros na premiação. E é o Henrique Issa que a gente convida para entrar aqui no telão do Se Liga. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade, é uma honra estar aqui entre vocês. E para conversar também sobre esse universo da tecnologia, nós convidamos 2 jovens estudantes no telão do Se Liga, o Yuri Cavalcante, que está no ensino médio, mas de olho já nessa área, e a Andressa de Araújo, que está fazendo o curso de Engenharia de Produção na Bahia e está estudando o metaverso e outras tecnologias aplicadas à telemedicina. Sejam bem-vindos. Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar com vocês. Yuri, também seja muito bem-vindo ao Se Liga. Yuri saúda sorridente. Muito obrigado, gente, pelo espaço. É um prazer estar aqui com essas presenças ilustres. E para explicar melhor como unir esses 2 mundos da tecnologia e da educação, todos os conceitos envolvidos e os benefícios para educadores e alunos, a gente conta também com a participação da especialista em marketing educacional, Helena Postas Leitão. Helena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Helena tem cabelos pintados de rosa. Oi, Marina, é uma honra estar aqui. Que delícia estar com esses Helena jovens Leitão, especialista em super marketing antenados aí na tecnologia. Parabéns, Henrique, aí pela conquista. E eu já vou começar perguntando para a Helena, para ela explicar para a gente esses conceitos, desses conceitos envolvidos nessa área, metaverso, realidade virtual, realidade aumentada. Vou tentar sempre falar de maneira bem informal, bem simples, né, Marina? A realidade virtual, muitas escolas até já usaram na sala de aula. Sabe aquele óculos que você usa para ter aquela imersão? Então, você tem a imersão. Então, você vai lá, coloca o óculos virtual e tem aquela imersão num lugar qualquer, na África, debaixo da água. Você assiste a vídeo, você está num espaço, mas você não interage, né? A realidade aumentada a realidade interage com o virtual. Lembra aquele jogo do Pokémon?
que você tinha com o celular, você não precisa nem do óculos, né? Mas com o celular você tinha a realidade aumentada. Você tinha que achar os Pokémons. Não sei se você lembra desse Sim, jogo, sim. Marina, mas foi uma febre aqui no Brasil. É um exemplo, por exemplo, de realidade aumentada. E existe a realidade mista, que você usa o óculos e você interage com hologramas, 3D, né? E o metaverso meio que é a mistura de tudo isso. Ele é um mundo virtual que tenta replicar o nosso mundo, né? A realidade, o mundo real, para a gente se conectar, para interações sociais, né? Bem resumidamente, de forma simples, porque eu acho que o pessoal entender. Vamos pedir então agora para o Henrique explicar para a gente justamente como que surgiu essa inspiração para fazer um jogo em metaverso para estudar astrobiologia. A astrobiologia, assim, quando você começa falando, parece algo tipo, meu Deus, que Henrique isso? Issa, estudante. Por que você está querendo fazer algo de um assunto tão complexo? Mas no caso, pela minha pesquisa, onde eu analisei elementos tanto da BNCC, que é o que determina o que a gente aprende na escola no Brasil, e também o Enem, que é o que determina o que a gente tem que saber para ir para a universidade, isso é um assunto que a gente vê desde o segundo ano do fundamental, que se trata exatamente sobre como que o universo funciona, como que a vida pode surgir e os elementos e características que a definem. Isso é um assunto que sempre me fascinou. E além disso também, eu sempre tive esse amor por tecnologia. Eu aprendi a programar quando eu tinha 7 anos de idade, então um dia desses, quando a minha escola mostrou uma oportunidade de eu poder desenvolver um projeto de pesquisa, eu pensei, juntamente do auxílio do meu professor e orientador Thiago Baudet, nossa, eu tenho esse amor por tecnologia, eu tenho essa paixão por esse assunto de astrobiologia. E se eu puder juntar os dois com essa tecnologia nova que está surgindo de realidade virtual, para poder ajudar algumas pessoas a entenderem mais esses conceitos, pois algo da astrobiologia é que são conceitos muito abstratos. Você não consegue instantaneamente entender, evolução, seleção natural, seleção artificial, características da vida, num piscar de olhos, assim. É algo que você tem que entender um pouco mais. Então, utilizando essa ferramenta da realidade virtual, que você consegue concretizar essas coisas abstratas, eu pensei que isso poderia ser uma função ou uma tecnologia útil para ajudar a desabstrair essas coisas e facilitar o aprendizado. Vamos entender melhor como o Henrique desenvolveu esse jogo? Diretor, solta o VT. Luas criadas por Henrique através de realidade virtual. O nosso projeto foi dividido em 3 fases. Em primeiro lugar, analisamos um livro de ciências para ver quais conceitos de astrobiologia estariam dentro dele. E depois nós os interconectamos em um mapa mental composto de todos os 28 conceitos que encontramos. Após isso, fizemos uma pesquisa na Base Nacional Comum Curricular e na Matriz de Referências do Exame Nacional do Ensino Médio para ver quais habilidades e competências eles requeriam são relacionadas à astrobiologia. E no final, encontramos 34 habilidades. Com tudo isso em mãos, caminhamos para a segunda fase, o planejamento do ambiente. Nela, analisamos 10 Game Design Documents, que são documentos feitos para listar as diferentes escolhas criativas dentro de um jogo, para ver quais deles melhor contemplavam 4 categorias de análise: o roteiro da história que se passa na jogatina, a resolução de problemas que podem aparecer, o detalhamento do design do jogo e, o mais importante, sua abordagem pedagógica. Um dos ambientes pensados em aparecer dentro da experiência serão planetas extraterrestres, nos quais o usuário poderia explorar à procura da vida e outros elementos. Para criar esses terrenos exoplanetários, utilizamos um algoritmo chamado Marching Cubes. Esse algoritmo consiste em pegar posições no mundo 3D e transformá-las em um único valor que se chama densidade, que é então comparado a um outro valor chamado de valor de superfície, para ver se esse ponto está dentro ou fora de uma determinada superfície tridimensional. O segundo ambiente pensado em ter na experiência é uma espaçonave, com cômodos delineados pensando nos próprios conteúdos que podem ser ensinados na experiência. Também conseguimos criar o modelo 3D dos personagens dentro da plataforma MetaHuman Creator e colocá-los interagindo com ambos móveis, para assim ter uma ideia de como possíveis cenários narrativos e científicos poderiam ser desenvolvidos. Este é o ambiente dentro da realidade A virtual. jogadora usa óculos de realidade virtual. Durante a fase de teste, a história planejada para a sequência de ensino investigativa era a seguinte. O ano é 2069, 100 anos após a humanidade pousar na Lua. Você e outros 4 astronautas estão viajando para outro planeta em busca de seres autotróficos extraterrestres. Você foi encarregada de encontrar 5 amostras de matéria orgânica no planeta, enquanto seus companheiros estão em 4 luas diferentes. Luas de cores diferentes. Depois de coletar todas as amostras e retornar à nave, você recebe uma mensagem criptografada que só pode ser decodificada analisando cada amostra e determinando quais são provas de vida.
Depois de preencher corretamente a tabela, é revelado que a mensagem veio de um alienígena daquele planeta, avisando que existe uma terceira civilização extraterrestre, que está focada em conquistar a todo custo, e que ela ainda está nas luas do planeta, justamente onde está a sua equipe. Interação da jogadora com a nave. Henrique, quando você desenvolveu esse jogo, você estava no ensino médio ainda, na escola tinha laboratório preparado para programação, ou você já tinha experiências já anteriores nesse assunto, sabia desenvolver e programar? Além de eu ter esse já conhecimento Henrique, prévio de isso, programação, estudante. o colégio também tinha aulas de programação e aulas, inclusive, de engenharia elétrica, em que você pode optar desde o Fundamental 2. E durante o desenvolvimento da minha pesquisa, a escola foi, assim, extremamente amicável e fez um investimento também em um computador e um óculos de realidade virtual para auxiliar no desenvolvimento. O único problema é que eu comecei o projeto bem em janeiro de 2020, então a pandemia, né, não precisa simplificar um pouco mais do que isso. Eu, infelizmente, não tive tanto acesso a esses recursos. Bem legal. Andressa, vou dar oportunidade aí para fazer a primeira pergunta. Eu queria saber do Henrique, Andressa né? Ele Araújo, falou do estudante. desafio da pandemia e a pandemia realmente pegou a gente de surpresa. Quais outros desafios, né, além da questão da pandemia, ele encontrou durante esse percurso, né, de 2 anos de pesquisa até ter o projeto e o jogo pronto? Não, além da pandemia, acho que um dos maiores desafios foi eu conseguir ter esse background teórico. Porque eu sempre fui, assim, apaixonado por tecnologia e tal, mas na perspectiva educacional, eu realmente não tinha muita prática. Aí meu orientador me deu alguns artigos, me mostrou nomes de autoras, para eu conseguir entender um pouco mais do como, essencialmente, fazer a experiência ser algo educacional. Aí eu consegui aprender coisas como ensino investigativo, preceitos de alfabetização científica, letramento digital, ensino didático e investigativo. Então isso foi um dos cernes mais importantes para eu conseguir ter o como do desenvolver o projeto. Porque eu já tinha o meio, que seria a realidade virtual, mas o como eu consegui ensinar foi um dos maiores desafios para eu conseguir aprender, masterizar, digamos, e botar em prática mesmo. Yuri, pode fazer sua pergunta também. As feiras científicas, elas são de extrema importância para o projeto. Como você acha que as feiras científicas poderiam ser disponibilizadas para os próprios alunos e professores pelo meio do metaverso? É uma Você acha pergunta, viável? assim, extremamente interessante. Porque o metaverso, de fato, ajudaria nesse aspecto de melhorar a conectividade. Que nem, por exemplo, como o meu projeto foi desenvolvido na pandemia, praticamente todas as feiras que eu fui foi no meio, assim, online, virtual. Aonde, convenhamos, tem algumas limitações, como, por exemplo, o fato que a gente sempre tem o delay, assim, se o vídeo cai, a imersão, assim, também cai um pouquinho. É. Então, em tese, o metaverso pode ser interessante, pois, por exemplo, na hora de apresentar, essa linguagem corporal que a gente faz de mover as mãos, olhar para um lado e para o outro, pode ser algo que seja mais visível e que auxilie também no entendimento do projeto. Porque, nossa, uma experiência que eu tive durante a ISEF, que foi essa feira Copa do Mundo que eu fui, foi essencialmente a minha segunda feira presencial. Eu pude ficar apontando para pôsteres, ficar manipulando objetos, mostrando para os avaliadores. Foi algo completamente diferente desse virtual. E eu quero muito que mais pessoas consigam ter esse acesso, porque é francamente injusto quando você trabalha, dá o seu máximo, mas por N fatores diferentes você infelizmente não consegue usufruir dos resultados que o seu esforço deu. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vinheta, estamos apresentando Se Liga. Vinheta, voltamos a apresentar Se Liga. O Se Liga está de volta. Na edição de Apresentadora hoje, Marina o papo é Campos. de outro mundo. É da realidade virtual, do mundo imersivo, 3D. Com a gente aqui, o Henrique, que desenvolveu um jogo no metaverso para auxiliar nas aulas de biologia. Henrique, você já ganhou muitos prêmios com esse jogo que você desenvolveu. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua participação com a delegação brasileira nessa competição internacional que você ganhou em 3º lugar. Convidados no telão. Se eu falar que, assim, minha vida pode se dividir entre antes da ISEF e depois da ISEF, é tipo 100% Henrique, isso, verdade. estudante. Foi a experiência, assim, mais incrível que eu tive na minha vida. Eu poder, junto de várias outras pessoas de vários outros lugares do Brasil, representar como um só a nação nessa feira, assim, tão importante, para mostrar que o Brasil faz ciência direito, foi algo que eu não consigo pôr em palavras. Sem contar também a experiência que eu tive de ver os projetos de outros lugares do mundo. Eu não lembro o número de cabeça, mas eu acho que são por volta de 1000 projetos de 63 países diferentes. Foi algo, assim,
Eu não tenho palavras para falar até hoje do quão incrível foi aquela experiência e ver tantas pessoas assim, cada um com um projeto tão importante que deram tanto esforço para fazer. Foi fantástico, foi fantástico. Vamos colocar nossa especialista na conversa. Helena, conta pra gente, as escolas brasileiras já estão usando e recorrendo ao metaverso ou outras tecnologias para complementar as aulas? Na verdade, não, né? Helena Elas Leitão, estão especialista em marketing pensando e se educacional. planejando, né? Como o Henrique bem colocou, ele estudou no Dante Alighieri, que é um colégio particular, muito bem conceituado aqui em São Paulo, é um colégio grande. Então, esses colégios maiores, os colégios particulares maiores, eles já estão muito mais avançados, né, em projetos assim de tecnologia, o que a gente percebe. Mas nessa questão do metaverso, de ferramenta para a sala de aula, vamos implementar o metaverso no dia a dia ali do professor, fazer um ensino híbrido, algo assim ainda não vi. Tem uma escola que chama, eu até notei aqui, que eu sempre confundo o nome dessa escola, chama Escola Optima Classical Academy, da Flórida. Ela é a primeira escola no mundo virtual do mundo, tá? Se não me engano, foi em 2021 que eles colocaram no ar. E aí, sim, é um mundo virtual da escola. Então, tem lá o auditório, tem as salas de aula, os alunos vão lá com seus avatares, o professor vai lá com o seu avatar, né? Então, eu acho que é uma boa referência. E a USP também, que já tem um núcleo lá, chama USP Metaverso, que já estão com alguns estudos, alguma pesquisa que eles querem fazer os metaversos da USP. Então, há vários estudos, há projetos, né, inclusive nas escolas particulares, das grandes escolas, mas ainda falta muito mesmo porque, como bem o Henrique, também pegando a fala do Henrique, na questão do acesso, infelizmente, né, o investimento que a gente tem, principalmente na rede pública, na parte tecnológica, ainda é muito pequena. Com a chegada da pandemia, eu acho que meio que as escolas da educação básica, elas meio que tiveram que pegar no tranco, sabe assim? Uhum. Tiveram que, meio que na marra, aprender a usar o Zoom, a dar aula online, a procurar plataformas, aplicativos, tal, para enaltecer mais as aulas. Mas isso não significa que os professores estão super preparados e a estrutura das escolas estão muito bem preparadas para as aulas no metaverso, né, ou com realidade virtual. Então, acho que falta muito ainda para a gente galgar. Nesse caminho aí de democratizar, veio talvez essa política nacional de educação digital, que foi sancionada ainda esse ano. Você acha que esse já é o primeiro passo, vamos dizer assim, para tentar democratizar o acesso a essa educação digital em todo o país, porque a política prevê essa inclusão digital de todos os estudantes, né? Sim, eu acho que é um passo super importante, né? Já tem essa política aí sancionada, agora acho que foi 11 de janeiro. Eu acho super importante, mas é preciso que os educadores também cobrem, sabe? As escolas cobrem um investimento maior aí dos municípios, dos estados. Precisa ter, lá na política, tem pontos muito importantes, né? Que é o trabalho das competências dos alunos, para que eles possam realmente estar preparados para o novo mercado de trabalho. O novo mercado de trabalho vai exigir novas competências desses estudantes, vão surgir novas profissões que hoje nem existem, vão surgir por conta do metaverso. Então, na política também fala muito da formação, né, de professores e de diretores, e que eu acho que tem que ser a base, porque os jovens, eles já estão no metaverso. O Henrique, ele criou um metaverso, né? Ele criou um jogo, mas o metaverso, ele já existe, né? Desde o Second Life, em 2003, ele já era um metaverso, você interagia, você já jogava, né? A ideia agora é o metaverso, que o objetivo não é só jogar, né? Que você vai lá estudar, que você vai interagir com as pessoas, encontrar amigos, encontrar familiares. Então, e principalmente usar para educação. Vamos então ver agora que depois da pandemia de Covid-19, o ensino à distância e o híbrido deram uma alavancada e com isso a realidade virtual e outras tecnologias também ganharam um empurrãozinho. Uma ferramenta que rende resultados. É o que revelou uma pesquisa feita por uma empresa de tecnologia americana. É hora do Se Liga Mais. No centro, escrito com sinal de adição, Se Liga Mais.
A sala de aula do futuro está cada dia mais presente nas instituições de ensino. Conteúdos de disciplinas como biologia, geografia ganham outros sentidos ao permitir que o estudante navegue numa experiência imersiva, 100% digital. Uma pesquisa realizada por um grupo de tecnologia americano revelou algumas vantagens dessa ferramenta na educação. Uma delas é que a aprendizagem é mais rápida quando a realidade virtual é utilizada. Segundo a pesquisa da PwC, o que os alunos levaram 2 horas para aprender na sala de aula tradicional, com a realidade virtual, foi aprendido em apenas 30 minutos. A pesquisa revelou ainda que alunos capacitados desta forma ficam emocionalmente mais conectados ao conteúdo e, com isso, entendem e lembram com mais facilidade as informações. Homem interage com o globo Já no terrestre. metaverso, considerado uma evolução da realidade virtual, os benefícios podem ser ainda maiores, uma vez que o aluno pode interagir com o ambiente. No Brasil, a Universidade de São Paulo firmou acordo de cooperação internacional para que pesquisadores estudem aplicações educacionais do metaverso para instituições de ensino do país. Com óculos de realidade virtual, o homem pisa na superfície de outro planeta. Henrique, você acredita que essas aulas em realidade virtual podem realmente substituir as aulas presenciais? Eu sou mais do time que elas conseguem complementar o ensino. Henrique, Porque isso, estudante. eu penso, por exemplo, nos PowerPoints. PowerPoint é algo que, tipo, convenhamos, revolucionou muito o ensino desde 30 anos atrás, por exemplo. Matérias como geografia, história conseguem mostrar imagens, exemplificar eventos históricos, enquanto conseguem explicar ainda em pessoa. Mas, por exemplo, matérias como, vamos ver, física, assim, elas conseguem só mostrar algumas expressões, mas boa parte das vezes o interessante é você resolver problemas numa lousa de verdade. Eu acredito que seja algo bem parecido assim com o metaverso e a realidade virtual. Tem muitas disciplinas que vão ter um proveito, assim, extremo dessa capacidade, como eu mencionei previamente, de concretizar o abstrato que a realidade virtual providencia. Eu acho que a Andressa pode dar uma oportunidade aqui para a gente contar como é que é essa ligação dela, essa aplicação dela da telemedicina com o metaverso, que é justamente o que você está falando, né, Henrique? Que é Com utilizar certeza. o metaverso aplicado aí a uma aula, vamos dizer assim, uma aula virtual, né? Uhum. Andressa tem cabelos lisos e usa óculos de grau. Eu faço engenharia de produção e Andressa dentro da Araújo, engenharia de estudante. produção a gente tem uma área que acaba estudando as contribuições do engenheiro para a saúde. E dentre essas contribuições está a saúde 4.0, que é onde entra o metaverso junto à realidade aumentada, à realidade virtual, junto à simulação. A simulação ela já é utilizada, existem simuladores especializados para a área da saúde, mas ainda não tem, como o Henrique falou, né, essa imersão naquele ambiente. E existem diversas formas de você utilizar o simulador, seja para você saber se é rentável ou viável uma nova construção. Por exemplo, no período da vacinação mesmo, os simuladores eles foram utilizados para fazer um cálculo de fluxo de pessoas, para saber a quantidade de pessoas necessárias para fazer aquela vacinação. Muito interessante. Então, é fazer esse benefício direto para a sociedade, né? Para mostrar de que forma o metaverso ou a simulação ele pode ser utilizado em problemas reais, para sanar problemas reais. Fora a questão também da gamificação, ou gamificação, que é a utilização de jogos para o ensino. No caso do metaverso, existe o Medroom, que ele é um software para ensino de autonomia, das áreas de corpo humano, coisas assim. Ainda está muito voltada para a educação, mas a intenção é que ele seja colocado também para a questão da telemedicina. Então, ainda tem um pouco de barreira relacionada ao atendimento de pessoas, né, ao médico participar desse atendimento virtual, até porque existem questões éticas, existem questões também de segurança cibernética, que é você ter os seus dados dentro de computador, num sistema nuvem. Então, existem algumas barreiras, barreiras também tecnológicas, né? Alguns municípios de interiores não têm a mesma capacidade de internet, de infraestrutura que outros municípios. Excelente. Mas a intenção é que a tecnologia
ela ajude ainda mais a área da saúde e que a engenharia ela comece a conversar ainda mais com a área da saúde. É um futuro, né? Yuri, pode fazer sua pergunta. Yuri tem cabelos encaracolados. É mais uma complementação sobre justamente o que o Henrique falou, Yuri porque Cavalcante, eu também estudante. sou do time dele, que o metaverso pode, sim, complementar a educação, mas eu venho abordar um diferente ponto de que esse meio deve ser regularizado e descentralizado, porque você pensa no monopólio de uma grande empresa, por exemplo, num sistema de educação. Ao mesmo tempo que eles vão estar lá colaborando com todo o sistema de ensino e tudo mais, eles podem sim, muito bem, assim como as outras grandes empresas já fizeram, como por exemplo o Facebook, eles já fizeram de confiscar dados pessoais, erros de privacidade, por exemplo. Esse tipo de diretriz que é mais complicado, entendeu? E é justamente sobre isso. Cabe a nós, os desenvolvedores, entusiastas, estudantes, desenvolver esses sistemas que sejam descentralizados, que sejam democráticos também, para que a gente fuja desses problemas de monopólio, de controle, basicamente. E é basicamente isso. Henrique usa casaco amarelo. Eu queria muito agradecer a participação, então, do Henrique no nosso programa. Parabéns pelo seu projeto. Sucesso, Henrique. Agradeço também os nossos jovens estudantes convidados, Andressa e Yuri. Quero agradecer também a participação especial da nossa Helena Leitão, especialista em marketing digital educacional. E o Se Liga fica por aqui. Mas esse conteúdo, você já sabe, está lá no Instagram da TV Justiça, no nosso site e também no canal do YouTube. Até o próximo programa. Créditos finais selecionados. Direção Diogo Ramos, produção Ana Carolina Laurindo e Ana Paula Falcão. Assistente de produção Ana Rita Almeida. Apresentação e edição de texto Marina Campos. Agradecimento Instituto Federal de Brasília e IFB. Núcleo de Programação Rosa Oazen. Núcleo Técnico Fábio Guedes. Núcleo de Produção de Programas Flávio Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.